convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. A liturgia nos convida a celebrarmos nesse final de semana a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, depois de uma caminhada inteira, vivendo as experiências do tempo comum, em que a palavra de Deus, ela ia nos direcionando exatamente para essa festa, para chegarmos no último domingo do tempo litúrgico e dizer para o mundo inteiro que Jesus é Rei, que Jesus é Rei da minha vida, que Jesus é Rei da minha história, que Jesus é Rei da minha família, que Jesus é o Rei do universo. Portanto, nesse final de semana, nós somos convidados a tomar consciência dessa realeza de Jesus. Mas não é uma realeza que acontece nos moldes desse mundo. A realeza que a liturgia nos propõe celebrar é uma realeza que se dá pelo serviço. É uma realeza que se dá pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia. Ontem, na missa das crianças, eu perguntava para as crianças: o que nos identifica um rei? Ou melhor, quais as ferramentas que nós temos para identificar o rei? E aí começaram a dizer: a coroa, o cetro, o trono, os súditos. E aí eu perguntava para as crianças: o que nós encontramos no crucificado? Quais as insígnias de rei que nós encontramos nesse homem pendurado na cruz? Nenhuma. Muito pelo contrário, o livro do Deuteronômio nos ensina que é maldito o homem que é pendurado numa cruz. E hoje a igreja está nos convidando a olhar para esse homem e reconhecer nele a sua realeza. E pedir para ele que nós participemos do seu reinado.
Não é o reinado do povo, é o reinado de Cristo. Portanto, com os olhos do mundo, nós não vamos encontrar nenhuma proposta de salvação nesse homem ensanguentado, pendurado na cruz. Mas com os olhos da fé, nós vamos encontrar aqui as portas do céu abertas. Só não passa quem não quer. Jesus é a possibilidade de cada um de nós chegar no céu. Não se chega ao céu sem antes passar por Jesus. Portanto, Jesus é a porta. E com os olhos da fé, eu passo por essa porta. E na minha liberdade, eu posso entrar ou não por essa porta. Então hoje nós somos convidados a tomar consciência dessa realeza. Para passar por essa porta, eu preciso, primeiro, ser parecido com Jesus. É por isso que a gente reza tanto: fazei o meu coração semelhante ao vosso. Igual nós nunca vamos ser, mas podemos ser semelhantes. Nós podemos amar a semelhança que Jesus nos amou. Nós podemos perdoar como Jesus perdoou. Nós podemos ser mais humanos como Jesus foi. É o Deus que desce, que deixa a sua divindade e veste a roupa de humano e vem morar no nosso meio. É o divino que se humaniza para que o humano se divinize. É essa a lógica de Deus, para que o humano tenha acesso ao divino. E as leituras que nós ouvimos hoje, nós vamos encontrar essa menção à realeza. Olhemos lá a primeira leitura, tirada do livro de Samuel, o capítulo 5. O livro de Samuel, nós sabemos que foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, 10 séculos antes de Cristo. E foi escrito numa época em que não existia uma organização do povo. O povo era dividido em tribos. As tribos que, ora, juntavam-se entre si para se defender contra os inimigos, e quando não tinha inimigo, as tribos elas duelavam entre si. Fazia parte da sua caminhada. E era tudo regulado pelos juízes. Os juízes eram os responsáveis para manter a ordem dentro das tribos. Mas o ponto de união das tribos não era outro senão a fé no Deus único, no Deus verdadeiro. E essa fé, ela se manifestava em torno da Arca da Aliança. Mas só que os juízes, eles vão envelhecendo, e o último juiz que colocou ordem nas tribos se chamava Samuel. E de repente o povo começa a pedir para Samuel: olha, nós queremos um rei. Os outros povos eles têm reis, por que que nós não podemos ter rei? Então nós queremos rei. E aí Samuel, ele sabe que ele precisa colocar na cabeça do povo que o único rei é o rei de Israel, é o Deus único, é o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim o povo começa a insistir. E aí Samuel pede um sinal para Deus, se de fato aquele povo precisa de um rei. E aí vem o sinal, e eles escolhem Saul para governar o povo. E Saul começa a governar o povo com muita maestria, governa com justiça, governa o povo com sobriedade. Por quê? Porque Saul estava sempre acompanhado do seu filho Jonatas. Então os dois, eles conseguiam fazer com que a justiça acontecesse. Mas o tempo vai passando e Saul começa a se transformar num rei arrogante, num rei orgulhoso, num rei infantil que acaba colocando Israel em perigo. Então Samuel, quando percebe isso, Samuel vai até Saul e diz: olha, eu te ungi rei, eu não posso retirar essa unção, mas eu não te apoio mais. Você agora caminhe sozinho, porque o que você está fazendo é injustiça contra o povo. Então Samuel retira o seu apoio a Saul e vai procurar uma outra pessoa para ungir rei.
E onde é que Samuel vai, gente? Samuel vai na casa de Jessé, que é o pai de Davi. E quando chega lá na casa de Jessé, Samuel começa a perguntar para Jessé: onde estão os teus filhos? E aí Jessé apresenta todos os filhos para Samuel, mas não apresenta Davi. Está aqui esse filho, está aqui esse outro, e Samuel pergunta: tem mais algum? E aí Jessé diz: tem mais um que está lá no campo, desprezando, como se dissesse assim: tem aquele que está lá que não serve para nada. Eu até me lembro, uma vez lá, meu avô sempre me levava para a roça para trabalhar com ele, quando eu era bem pequeno. E aí um dia eu não quis ir para a roça, porque eu estava cansado, e aí ele disse para mim: você tem que ser padre mesmo, você não serve para fazer nada. É igualzinho Samuel, é igualzinho Jessé disse sobre o seu filho: está lá no campo, mas está aqui esses aqui, escolhe um desses aqui. E aí Samuel disse: não, é Davi que eu vou ungir. Deus pediu que ungisse Davi. E aí o que acontece? Saul fica sabendo e se transforma no inimigo de Davi. E por várias vezes ele tenta acabar com a vida de Davi. E diz a história que ele não aguentou a morte do seu filho, que morreu num combate contra os filisteus e acabou se suicidando, o rei Saul. Então, diante de tudo isso, nós temos a primeira leitura que nós acabamos de ler. Olha só a volta que eu precisei dar para a gente chegar nesse pedacinho. E o que acontece nesse pedacinho que nós lemos? Lá no comecinho, versículo 1: naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Ou seja, reconhecem Davi como sendo o rei de Israel. Gente, em toda a história, foi a primeira vez que isso aconteceu, que todas as tribos, elas se reuniram em torno de um único rei. Portanto, Davi foi de fato um escolhido por Deus. Ele teve essa ousadia de reunir todas as tribos em torno dele. Portanto, Davi foi o rei mais importante da história do povo de Deus. No tempo do rei Davi havia paz. No tempo do rei Davi, o povo acolhia Deus como um Deus único, como Deus verdadeiro. Só que tudo que tem as mãos humanas, corre o risco de se perder. Com Davi foi a mesma coisa. Com o passar do tempo, entrou a corrupção no governo de Davi. Com o passar do tempo, começou as injustiças, os conflitos. E mesmo depois da passagem de Davi, mesmo depois, anos depois, quando o povo começava a caminhar com crises, com frustrações, o povo sonhava com o tempo do rei Davi. No tempo de Davi, as coisas eram boas. No tempo de Davi, havia paz. Então começavam-se a sonhar com um descendente de Davi para poder governar o povo. E esse descendente de Davi é o próprio Cristo. 1000 anos depois, esse sonho do povo é concretizado. Jesus é o descendente de Davi que veio para colocar a ordem, que veio para restabelecer a paz. É por isso que na noite do Natal, quando a gente vai ler a primeira leitura, o profeta Isaías vai dizer assim: ele é o príncipe da paz. Sem Jesus não é possível acontecer a paz. Sem Jesus não é possível acontecer a solidariedade. O Deus forte. Depois a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses. Essa carta de São Paulo aos Colossenses foi escrita mais ou menos 80 anos depois de Cristo. Então,
já tinha passado toda a história da paixão, morte e ressurreição, e aí começa a se escrever algumas cartas, e essa segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses, foi escrita nessa época, uma época em que a igreja estava totalmente perdida, no sentido de estava sendo perseguida, e os membros da igreja começaram a se esconder, começaram a negar a fé, começaram a permitir que o culto a outros deuses entrasse dentro das comunidades. Então São Paulo vem dizer assim: só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de nada para completar a nossa fé. E isso é muito importante, gente, porque tem muito católico que no domingo está na missa, mas na segunda não perde a boquinha lá no centro espírita. Na terça vai lá ler a mão, na quarta vai lá jogar as cartas, jogar não sei o quê, e ver o horóscopo, e passa a semana inteira tentando procurar alguma coisa para completar a fé. São Paulo deixa muito claro: nós cristãos católicos não precisamos nada disso. Nós precisamos de Cristo. Quando Cristo for tudo em todos, São Paulo que diz, aí nós seremos de fato homens e mulheres de Cristo. Se nós não tivermos a coragem de pegar Cristo por inteiro, e pegar Cristo por inteiro é pegar o Cristo ensanguentado da sexta-feira da paixão, é sujar a nossa roupa com o sangue de Cristo, porque nós acreditamos que 2 dias depois haverá a ressurreição. Nós acreditamos que não se chega na Páscoa sem antes ter uma sexta-feira da paixão. Ou seja, não se chega na alegria da ressurreição sem antes passar pela dor da sexta-feira da paixão. Então Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. E por fim, a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, que nos apresenta a realização da promessa. Jesus é o Messias. Jesus é o Rei enviado por Deus, que veio até nós para tornar realidade o velho sonho do povo de Deus e apresentar-nos uma nova proposta de reino. Um reino que não se constrói pela força, um reino que não se constrói pela violência, que não se constrói pela imposição, mas é um reino que se constrói pelo amor, pelo perdão, pela vida. Portanto, o reino de Cristo, o reinado de Cristo, ele tem as suas raízes profundas no amor, no perdão e na solidariedade. Se quisermos participar desse reinado, nós não podemos ser homens e mulheres da violência. Nós não podemos ser homens e mulheres do ódio. Senão esse reinado nunca vai acontecer. Então vamos pedir essa graça para Deus nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Nós precisamos ser construtores da paz. Nós precisamos ser como São Francisco, onde houver o ódio, que a minha presença seja a presença do amor. Onde houver o desespero, que a minha presença marque a esperança. Onde houver trevas, que a minha luz de batizados possa ser também a luz da ressurreição. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo